Fechando esta primeira série sobre vídeos de auditoria, eu vou fazer um apanhado do que nós já falamos, algumas particularidades sobre o que acontece nas auditorias. Eu sou o Jorge Valim e este é mais um vídeo para te ajudar na vida corporativa. Nos vídeos anteriores, eu lembrei a vocês como funciona a ISO 19011. Ela estabelece que você tem um programa de auditoria. É uma agenda com todas as auditorias que você vai fazer durante um período, um ano, por exemplo. Então você vai determinar onde, quando, como e que tipo de auditoria você vai fazer. Sistema, processo, gestão. Quando chega a época de uma determinada auditoria, o que você vai fazer? Escolher o líder e com o líder vai definir uma equipe de auditoria que consiga cobrir todos os expertises necessários para atender os requisitos da auditoria. Lembrando que a auditoria é coleta de evidências, você precisa ter pessoas que entendam que tipo de evidências são válidas. Não adianta mandar uma pessoa de outra área fazer auditoria que ela não vai fazer as perguntas certas. Existe uma piada que diz que um técnico cobrou R$1.000 para fazer uma manutenção, que consistia basicamente em apertar um parafuso. Quando o pagante pediu que ele discriminasse, ele colocou o seguinte: R$1 para apertar o parafuso, R$999 para saber que parafuso apertar. Numa auditoria, não adianta achar que você vai saber o parafuso certo. Você tem que saber o parafuso certo. Então nós fizemos o programa de auditoria. Dentro do programa de auditoria, selecionamos as auditorias. Ela vai rodar de acordo com um plano. Nesse plano vai dizer quais lugares, que horas, que requisitos, de preferência, que setores e quem vai falar. Isso é acordado com o auditado, entre auditor e auditado. O que funciona depois daí? Realizada a auditoria, o próprio plano já determina como vai ser tratada a não conformidade. Vai ser tratada pela mesma equipe auditora? Vai ser só enviada para o cliente e o cliente vai resolver? Como vai ser tratado? No plano fala disso. A gente sabe que a auditoria é classificada em partes. A solução, em geral, acaba sendo o seguinte: uma auditoria de primeira parte, a auditoria interna, a equipe auditora levanta as não conformidades e depois o gerente da qualidade, junto com os setores, vão definir as ações corretivas e o auditor pode estar envolvido ou não. Normalmente está, porque ele faz parte do grupo da organização. Uma auditoria de segunda parte, ela levanta os problemas e pode ser que o cliente, como tem uma relação comercial, ele peça que seja corrigido. Olha, ele vai se preocupar se o produto é bem tratado, se é bem organizado, se a logística é boa, se o processo de compra é bom. Então, ele pode pedir que seja corrigido esse problema para que seja diminuído o impacto sobre as compras dele. Uma auditoria, terceira parte, que pode ser uma auditoria mesmo ou uma avaliação, se for certificação ou acreditação, dá uma olhada naquele vídeo, quase ninguém viu, né, mas é legal, sobre a diferença entre acreditação e certificação. Nesse caso, existe um parecer sobre a certificação ou acreditação. Quando se trata de um sistema sem não conformidade, o que é muito raro, muito difícil. Se for na primeira vez, o auditor coloca: recomendo a acreditação ou a certificação. Se for uma manutenção, ele vai dizer: recomendo a manutenção da acreditação ou da certificação. Agora, se tiver não conformidade, que é o caso mais comum, lembra lá do Gauss, né? O mais comum é ter não conformidade, uma quantidade de não conformidade, não muito grande, não muito pequena, varia. Então, neste caso, a recomendação geral vai ser: recomendo a acreditação ou certificação após eliminadas as não conformidades. Cada entidade tem o seu prazo. A CEGECRE tem os documentos onde ela estabelece os prazos para a solução de não conformidades. As certificadoras têm os seus. Existem alguns lugares que tem a classificação de não conformidade maior, menor, crítica, não crítica. Eu não acredito muito nisso não. Para mim, ou é conforme ou não conforme. Não existe bem uma não conformidade maior ou menor. O pior caso é o que também, final da curva, raramente acontece, é quando tem muita não conformidade ou quando só tem uma não conformidade. Sistema não implementado. Não foi evidenciado que o sistema está implementado. Nesse caso, a recomendação é: não recomendamos a certificação ou a acreditação. Será necessário uma nova avaliação, uma nova auditoria, para que possamos determinar se o sistema pode ser ou não certificado ou acreditado. Um comentário final sobre esses vídeos. Eles estão num nível muito elementar, muito básico. É que uma das atividades que executa é de auditoria testemunha. Quer dizer, eu vou em uma entidade para auditar o auditor. O auditor vai fazer a auditoria dele, eu observo. E depois dou o meu parecer sobre o que ele fez, se está certo ou está errado. Muitas das vezes, existe problema no auditor. Algum ponto que ele não viu. Aquela história que eu falei nas auditorias lá de bunda na cadeira, tira a bunda da cadeira,
brincadeira e tal, isso é uma situação muito comum, porque o auditor, no afã de coletar evidências, e muitas das vezes, por uma questão de preço, a auditoria é feita muito rápida. Para mim, a auditoria ideal teria 2, 3 dias no mínimo, mas muitas vezes a auditoria 1 dia, 2 dias. A gente tem que considerar que a auditoria nunca começa exatamente às 8 horas. Por que não começa às 8 horas? Porque 8 horas é a hora que começa a reunião. Então é feita uma reunião, depois é feito, demora algum tempo, depois é feita uma visita às instalações, seleciona quem vai falar, como vai ser feito, tudo, depois que começa a auditoria. Tem um cafezinho, tudo, então a parte da manhã é meio matada. E o final da auditoria tem uma reunião de encerramento, tem um relatório antes, tem uma análise do relatório, a parte da tarde também é meio matada. Então quando você tem 1 dia de auditoria ou 2 dias de auditoria, é muito complicado de você poder fazer tudo com tranquilidade. Então é muito comum que o auditor faça correndo a auditoria. Neste caso, ele segue a lei, segue a norma, que a norma estabelece uma quantidade de dias em função do tamanho da organização, mas é uma auditoria que não contribui muito para o auditado. Ele poderia ver mais coisas, e é do interesse do auditado que ele veja mais coisas, afinal de contas o teu sistema está sendo avaliado. Então você quer ser bem avaliado, né? Não adianta você trapacear no exame médico. Logo, logo a gente vai falar mais sobre auditorias. Estou lançando aí um cursinho de auditoria, mas para quem quiser fazer. Tem muita gente fazendo curso aí muito bom. Se vocês quiserem fazer comigo, eu agradeço. Até a próxima.